E aí, turma, beleza? Aqui é o Ailton Inácio. Nessa aula eu vou falar de Google Analytics, das diferenças entre usuários, sessões e page views, além de usuários novos, ativos, recorrentes, Client ID, User ID, tudo isso de um jeito simples, objetivo, resumido, para você entender como essas métricas funcionam, as diferenças, como o Analytics funciona, e assim você vai conseguir extrair mais dessa ferramenta, beleza? Para fazer análises cada vez mais interessantes. Aqui no meu site tem o mesmo conteúdo em texto e tem também outros conteúdos para depois você se aprofundar. Por exemplo, usuários novos e recorrentes. Então tem um post aqui só sobre isso. E tem também aqui, por exemplo, como configurar o Analytics, se você ainda não tiver, tá? Então vamos lá. Primeiro, o que é um usuário, né? Quando uma pessoa acessa o seu site, ele é considerado um usuário. Aqui no Analytics, em público-alvo, visão geral, eu tenho a métrica usuários. Gente, métrica é aquilo que você quer mensurar. Então, por exemplo, quero saber quantos usuários acessaram o meu site nos últimos 30 dias. Então, essa é a métrica usuários. E aqui do lado a gente já tem novos usuários. Quer dizer o seguinte, gente, que desses usuários aqui, alguns são novos. A grande maioria, né? Olha só aqui o gráfico de pizza. E como que ele sabe quem é novo e quem é recorrente, né? Quem está chegando agora e quem já está voltando. Quando o usuário acessa o site, o Analytics grava um cookie no dispositivo do usuário. Botão direito aqui no Chrome, inspecionar, application, cookies. Olha aqui, gente. Esses são os cookies do Google Analytics. Isso daqui, gente, esse código, chama Client ID. É um ID único que identifica este usuário. Então, se amanhã eu acessar o site novamente e não limpar, né, os cookies, o Analytics vai ler esse cookie e aí ele vai conseguir vincular as coisas, beleza? Ele não vai definir um novo, ele vai vincular. Dessa forma, ele sabe quem é novo e quem está chegando pela primeira vez, e quem está retornando, né, ao site. Uma segunda vez, uma terceira vez, enfim. Então, gente, aqui no Analytics, novos e recorrentes, você tem aqui em comportamento. E para você ver esses Client IDs, você pode vir aqui ó, em User Explorer. Dá para você ver de cada usuário, olha só. Mas lembrando, gente, o Analytics ele não identifica dados pessoais, mas dá para você identificar um mesmo usuário e comportamentos, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, este usuário já abriu 19 sessões. Vamos ver aqui algumas coisas dele? Primeira vez ó, que ele acessou o site, 23 de março de 2020. Todas as sessões aqui, ó. Dá para fazer muita análise legal aqui com novo e recorrente. Não é o foco dessa aula, mas já para você entender onde está cada coisa e o que você pode fazer aqui de um jeito resumido. Voltando aqui, gente, a gente tem então sessões. Olha só que legal. O que é uma sessão então, né? Então a gente já tem usuário, quem é novo, quem é recorrente, dá para saber isso por causa do Client ID. Só uma observação, gente, do Client ID. Quando o usuário acessa de um dispositivo diferente, então que nem aqui, acessei de um computador, depois acesso de um celular, ele vai gerar um novo Client ID, tá? Então, nesse caso, ele não faz o vínculo, beleza? Já já a gente vai falar de User ID, que é uma maneira de manter o vínculo. Já já. Vamos falar agora de sessões. Quando um usuário acessa o seu site, ele é um usuário, beleza? Automaticamente
é criada uma sessão. Gente, a sessão é o tempo que o usuário fica interagindo no seu site, tá? Então, ela pode ser grande, pode ser curta. Então, por exemplo, aqui acessei o site, fui para Home, que é uma outra página, né? Aí voltei para a página que eu estava, outra URL. Cada página a gente chama do quê, gente? De page view, ou seja, uma visualização de página. Sendo assim, aqui em público-alvo, a gente tem usuário, novo usuário, sessões. E por que sessões é maior que usuário? Porque um mesmo usuário pode abrir várias sessões. Então, ele está no site hoje, é uma sessão. Amanhã é outra sessão, só que ele é o mesmo usuário. E pode ser, inclusive, no mesmo dia, tá? Por exemplo, gente, uma sessão, ela expira com 30 minutos de inatividade, tá? Por padrão, você pode mexer isso aqui, ó, no administrador. Então, por exemplo, o usuário acessou o site. Se eu ficar aqui, naveguei, né, beleza. Se eu ficar 20 minutos sem fazer nada, inatividade, e depois acessar uma nova página, por exemplo, aqui, ó, o que vai acontecer, gente? A sessão ela não é finalizada. Lembre-se, 30 minutos, né, de inatividade. E esses 30 minutos, ele zera. Então, ele recomeça. Por isso que uma sessão pode ser grande. Existem outras formas de uma sessão expirar também, só que aí a gente tem que falar só de sessões. Você pode pesquisar aqui no meu site algum post só sobre isso, beleza? Para você entender em detalhes como uma sessão funciona. Então, gente, dentro de uma sessão, o que o usuário pode fazer? Ele pode visualizar várias páginas, certo? Então, por isso que normalmente page views é maior que sessões, que é maior que usuários, beleza? Aqui a gente tem as médias e aqui a gente tem uma coisa que não é assunto dessa aula, que é taxa de rejeição. Meu site tem 90%, gente. É alto, né? Só que para o meu site é normal, tá? 90%. No meu site eu tenho post sobre isso, que é um assunto bem polêmico. Depende do tipo de site, eu falo quando é bom, quando não é. Enfim, como você analisar esse número. Mas, assunto para outro post. Pesquise, tá? Gente, e agora, usuário ativo, que você consegue ver aqui, ó. O que é um usuário ativo? Te faço uma pergunta. Se alguém acessar o seu site hoje e voltar no site daqui um ano, você considera esse usuário como ativo? Provavelmente não. E se for a cada um mês, você vai considerar? Pode ser que sim, mas você pode considerar também como um usuário eventual, né? Não existe regra fechada para isso, tá? Mas o Analytics aqui, ó, em usuários ativos, te ajuda em 7 dias, 14 dias, 28 dias. Então, por exemplo, ó, usuários ativos em 7 dias. O que ele faz? Ele pega o dia final aqui, ó, da minha análise, dia 13, e pega 7 dias para trás, tá? Então, nesses 7 dias eu tive 1.807 usuários ativos, com pelo menos uma sessão aberta nesses 7 dias. Quanto mais linear você tiver aqui de resultado, melhor. Quer dizer que seus usuários se mantêm ali ativos ao longo dos dias. E agora, gente, para fechar, User ID, né, que eu fiquei de falar para vocês. O que é isso daqui? Se você tem um site que tem conteúdo privado, ou seja, para a pessoa acessar, ela tem que se cadastrar e pôr login e senha. Neste caso, o login do usuário ele é único, né? Cada usuário tem o seu. Você pode pegar, mandar esse login
do usuário sempre que ele logar, né, no sistema através do recurso User ID. Dessa forma, o Analytics ele consegue vincular todos os acessos do usuário e não importa o dispositivo, tá? Então, dessa maneira você consegue criar o vínculo. E mais uma vez, gente, no meu site tem conteúdo sobre isso, beleza? Então, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado desse resumo e que seja útil no seu dia a dia com o Google Analytics. Um abraço e até a próxima.